Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesse dia a refletir comigo no livro de Ezequiel, capítulo de número 18, verso de número 20. A palavra de Deus diz assim: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Refletiremos a respeito do tema responsabilidade individual. O versículo que meditaremos hoje é uma resposta a uma pergunta feita pelo próprio povo de Israel, os quais indagaram, no versículo de número 19: Por que não leva o filho à iniquidade do pai? Acredito que a resposta para aquele contexto é semelhante ao nosso contexto. Tendo em vista que atualmente testemunhamos o drama de pais que proporcionaram aos seus filhos a melhor educação possível. E estes, no entanto, optaram pelo mundo do crime, dos vícios e de toda sorte de crueldade. Muitos pais e mães são rotulados pelo que seus filhos fazem, principalmente na iminência de uma visita a um presídio ou talvez na ocasião que infelizmente efetiva-se um enterro, mas o contrário também é uma realidade. Muitos filhos são fruto de uma união desequilibrada, de pais envolvidos no mundo do crime, dos vícios e também, semelhantemente, de toda sorte de crueldade. E nesses casos, a velha frase não vai dar nada de futuro sempre é mencionada por boa parte da nossa sociedade. Mas ao olhar para o texto sagrado, questiono de onde os ouvintes de Ezequiel tiraram a ideia de que Deus castigava os filhos pelos pecados dos pais. Essa filosofia, ela teve duas origens. Primeiro, uma interpretação incorreta daquilo que Deus disse em sua lei, quando afirmou que visitava o pecado dos pais nos filhos. Então vejamos isso no livro de Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 5, onde a palavra de Deus diz assim: Porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vejamos um outro texto. Deuteronômio, capítulo de número 7, verso de número 9 e 10, onde vai ficar muito claro a interpretação incorreta que fora feita por parte de alguns em relação a Êxodo 20, verso 5. Diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até 1000 gerações aos que me amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para os que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Então nós podemos observar que ainda existe uma segunda origem dessa concepção. E qual é? É a origem que os judeus concebiam no aspecto da unidade nacional. Então, de acordo com a lei de Moisés, animais inocentes poderiam sofrer e morrer no lugar de pecadores culpados. Mas se eu e você prestarmos atenção, veremos que em lugar algum foi ensinado que as pessoas inocentes deveriam ser castigadas pelos pecados cometidos por pessoas culpadas. A lei de Deus é clara quanto à responsabilidade individual. Vejamos o que a lei de Deus, dada por intermédio de Moisés, nos ensina. Então, veja você o que está escrito em Deuteronômio 24, verso 16. A palavra de Deus diz assim: Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Mas, infelizmente, quantas pessoas na atualidade ainda não compreenderam isso? Não perceberam que seus pecados têm trazido a remuneração que suas almas buscam.
Observe o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo de número 6, verso de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A exemplo daquilo que Paulo afirma em sua carta aos Romanos, podemos observar que a lei de Deus é justa quanto à responsabilidade individual, sendo retribuído ao justo a sua vida, que tem a sua vida em obediência ao Senhor, da forma que nós podemos observar isso muito claro, está em Êxodo 20, verso 6, que diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu e você podemos ainda ver um segundo exemplo, que está escrito em Deuteronômio 7, versos 9 a 10, que eu até tinha mencionado anteriormente, que diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com os que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. O recado do Senhor para aquele povo é o mesmo para nós. E dessa forma eu quero concluir convidando a você que observe o que diz o Senhor. Está em Ezequiel, capítulo 18, versos 30 a 32, e com isso eu vou concluir a nossa reflexão nesse dia, afirmando o seguinte, o que Deus diz: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, porque transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, porque, pois, morreríeis ao caso de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe poderosamente.